Caros amigos e irmãos da Associação Espírita Paz e Luz, a reflexão de hoje tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo e outros autores que vêm complementar o nosso desejo de esclarecer, seguindo em nosso propósito de colaborar na divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre a promessa que Jesus nos fez, sobre o Consolador que veio não mudar a lei, mas interpretá-la. Tão necessária esta lembrança, principalmente neste momento de dor e aflição, porque passa a humanidade e nós nos sentimos tão carentes de consolo. Para iniciarmos o nosso trabalho, convidamos a todos para uma prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus e serenando o nosso coração para emitir e receber boas vibrações. Senhor, nosso Pai, ampara-nos neste momento de aflição, porque passa a humanidade. Que o Evangelho de Jesus nos conforte e nos traga a luz do entendimento. Agradecemos pela oportunidade de fazermos parte desse esforço conjunto, de ampliar conhecimentos e também amparar o nosso próximo na busca de consolo tão necessário neste momento. Que os Espíritos iluminados, Teus emissários, conduzam nossas palavras para alcançar os corações de todos os que nos escutam. Que assim seja. A promessa que Jesus nos fez está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 1, onde lemos: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Assim surge, então, a primeira questão a ser analisada. Estamos aflitos e sobrecarregados de quê? Nós nos afligimos pelas misérias, pelas decepções, pelas dores físicas, pela perda de seres amados, e poderíamos elencar um rol de adversidades pelas quais passamos e que sobrecarregam nossos pensamentos e sentimentos e nos sentimos tão desamparados. Essa, no entanto, é uma característica dos mundos de expiação e provas, que é o atual estágio do nosso planeta. Todos nós que aqui vivemos temos questões que se alinham ao objetivo dessa condição. Vale dizer que todos estamos sobrecarregados e aflitos em algum grau, com raríssimas exceções de missionários que já viveram entre nós, como o próprio Jesus. Outra questão que trazemos para exame é a seguinte: o que é o jugo e o fardo que Jesus nos oferece? O jugo, genericamente falando, é um termo relacionado à escravidão, à subjugação, ao peso do mando. Então, como poderia alguém se tornar livre submetendo-se a um jugo? No Velho Testamento, segundo Sérgio Biagi Gregório, em seu artigo Jugo Leve, a libertação do jugo, submissão forçada ou disciplina, é um elemento constante nas profecias de salvação. Carregar o jugo de Deus quer dizer submeter-se aos seus preceitos. Por isso, todos os pecadores tentam quebrar esse jugo. E assim, a rigidez do jugo foi necessária para disciplinar energicamente o povo naquele contexto. Por isso, a lei mosaica, rígida em sua natureza, foi associado aos 10 mandamentos. No Novo Testamento, o jugo foi tomado somente no sentido figurado, seja com relação aos imperativos do poderio romano, da lei do Velho Testamento ou dos vícios.
Com a vinda de Jesus e o povo mais disciplinado, a rigidez da lei mosaica foi substituída pela lei do amor e da caridade. E Jesus deu ênfase ao amor ao próximo e ao cultivo das virtudes para sermos homens de bem, Ele mesmo sendo o exemplo por excelência. Assim, nós podemos dizer que o jugo de Jesus é leve, porque somente Ele é capaz de oferecer um lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Primeiramente, pelo exemplo poderoso que deu, depois, pelo Evangelho que nos deixou como herança. Levando-se em consideração que é Jesus quem nos oferece esse jugo, sabemos de antemão que é algo bom, consolador e razoavelmente fácil de carregar. Mas devemos observar certas condições, ou seja, somos livres para aceitar ou não a sua assistência e a felicidade que promete a nós os aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É justamente a dimensão de uma vida futura que torna o fardo leve. Essa visão de futuro nos faz caminhar na terra, sofrer todas as atribulações que sofremos, sendo o peso dessas provações diminuído pela posse do conhecimento espiritual que nos foi fornecido pelos espíritos superiores e o aval do Espírito de verdade, e que desejam a redenção não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Então, o jugo de Jesus é algo que corrige e exige, mas sem opressão, e a escolha é nossa em aceitá-lo ou não. É, em resumo, a obediência às leis de Deus é o convite a trilhar o caminho do bem, o que só traz recompensas, pois nossas aflições se tornam mais leves, mais fáceis de carregar, e porque compreendemos porque sofremos, porque compreendemos que sofrer é uma opção. Vejamos como funciona essa opção. Somos livres para mudar essa questão do sofrimento pela aceitação de que a adversidade que ora nos aflige pode ser carregada com alegria e o reconhecimento de que é uma oportunidade de redenção, de aprendizado e é justa, pois em algum momento a lei de Deus foi infringida e a consequência é a que se apresenta agora para nós. É a lei do retorno. Portanto, entendendo os desígnios do alto a nosso respeito, nós não iremos dificultar ainda mais a nossa situação presente. Nós não agravaremos a lei, tendo cuidado de não praticar o mal, porque sabemos que iremos sofrer as suas consequências, no mínimo. E isso se chama evolução, modificar pensamentos e atitudes, principalmente em relação ao próximo, até que isso se torne natural e espontâneo em nós. Podemos dizer que o jugo de Jesus é suave por nos libertar desses prejuízos, conduzindo-nos progressivamente à vivência do amor e da caridade. E o amor ao próximo, a caridade, é o caminho do bem oferecido a todos. Quem já experimentou sabe que quando nós nos ocupamos da dor do outro, as nossas dores se tornam menores, mais suportáveis. Este é o fardo leve prometido. Assim, aceitar o jugo de Cristo é aceitar vivenciar o seu Evangelho. Se, por outro lado, não aceitarmos esse jugo, este fardo, o que acontece? Quando nada esperamos após esta vida carnal, ou que simplesmente duvidamos desse futuro espiritual, as aflições caem sobre nós com todo o seu peso e nenhuma esperança nos diminui a dor, pois não sabemos a razão do sofrimento.
Então, carregamos esse fardo pesadíssimo e muitas vezes sucumbimos sob ele. E não podemos considerar que é um castigo, mas sim o resultado da nossa imprevidência. É então que encontramos no Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, as ferramentas que precisamos para compreender todas essas questões. Emmanuel afirma em Caminho da Luz que o Espiritismo, na sua missão de Consolador, é o amparo do mundo neste século, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. A palavra de Jesus, afirma ele, dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É ainda Emmanuel quem nos esclarece em palavras da vida eterna que os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Os princípios básicos do Espiritismo reunidos por Allan Kardec como pontos mais importantes dessa doutrina, estão indicados em O Livro dos Espíritos, na introdução, capítulo 6. São orientações que o espírita precisa conhecer de forma mais profunda e que nós recomendamos, quem ainda não leu, dê uma estudada nesse capítulo. E eles se encontram todos mais explicitados nos demais livros que compõem a doutrina espírita, que são o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Também constam essas orientações. André Luiz, em Os Mensageiros, nos ensina que o Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. O autoaperfeiçoamento se alcança com trabalho e esforço no sentido de autoconhecer-se. Somente este autoconhecimento permite que nos aceitemos como somos para podermos nos modificar. Então, a doutrina espírita nos permite entender o convite do Mestre tanto em seu significado quanto em sua aplicação, lembrando que a submissão ao egoísmo é caracterizada por conflitos, apegos e ansiedades que representam um pesado fardo a dificultar a nossa caminhada, a nossa marcha em rumo ao progresso, que se faz penosa e cheia de sobressaltos. Resumindo, para compreender os fundamentos das lições de Jesus, à luz do entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Caso contrário, nós permaneceremos nas posições dogmáticas e literais ou nas meramente opinativas. O Espiritismo retoma, assim, a tradição cristã original, pois reconhece as nossas deficiências e nos recomenda corrigi-las, propondo a ação no bem como valioso recurso para essa realização. Foi por isso que Allan Kardec afirmou: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Por fim, a ciência e a filosofia são meios, e o Evangelho é o fim. Se a ciência e a filosofia são fundamentos indiscutíveis da nossa doutrina consoladora,
Em torno delas, o espírito costuma vaguear em volta de concepções humanas, enquanto no Evangelho encontramos a companhia de Jesus, com quem é possível tornar-se um homem de bem, objetivo essencial da nossa evolução. Do livro Doutrina e Aplicação, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, extraímos o texto que segue no intuito de fechar a nossa reflexão de hoje. Diz assim o texto: geralmente, quando nos confessamos abatidos, muitas vezes nos queixando contra tudo e contra todos, achamo-nos simplesmente encerrados na masmorra do eu, que transportamos conosco à maneira de fardo muito difícil de carregar. Esse é, contudo, o momento para sair de nós, alongando os braços na direção dos outros, para que os outros arrebatem ao poço da angústia. Abrir o coração ao encontro de alguém a fim de que nos alivie, auxiliar para sermos auxiliados. Se te encontras numa ocasião dessas, de espírito ilhado na solidão, recorda que as portas da alma unicamente se abrem de dentro para fora e busca a liberação de si mesmo. Desnecessário será dizer que a gentileza para com os vizinhos, a visita ao doente, o socorro ao necessitado, o serviço extra, a carta que se dirige a um amigo distante, o amparo à natureza e todas as formas outras de atividade em que se nos expresse a doação de calor humano, são veículos ideais para sairmos de nós à procura da própria renovação. Se te encontras assim, no dia cinzento de mal-estar, não é necessário adotes a transposição do desalento à custa de tranquilizantes inadequados ou ao preço de aventuras que talvez te marginalizassem nos espinheiros da culpa. Todos possuímos conosco a clínica espiritual do autotratamento, com as faculdades da ação e da criatividade ao nosso dispor. Quando estejas desse modo no recanto da angústia, se experimentas a fadiga sem causa, trabalha mais. E se trabalhando mais sentires a presença do cansaço compreensível e justa, procura o repouso indispensável ao preciso refazimento e recobrarás as próprias forças a fim de trabalhar e servir mais ainda. Para agradecer a oportunidade e finalizar o nosso trabalho, convidamos a todos para uma prece de encerramento. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, nosso Mestre e amigo celestial. Obrigado aos bons espíritos que nos inspiraram e conduziram neste trabalho. Que a luz do Mestre Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja.